Olá, você está no canal do Matemática Trivial com o professor Jefferson dos Santos. Esse é o segundo vídeo do método de barras. Os problemas agora são os problemas de proporção. Nós vamos aplicar esse método para problemas em que há a proporção, uso de porcentagem, uso das frações, tal como foi o último probleminha que resolvemos na questão 4 do primeiro vídeo do método de barras. Então vamos lá. Na eleição para a presidência de um determinado clube de futebol, 1/3 dos associados votou na chapa A, 1/5 dos associados votou na chapa B e 210 associados votaram na chapa C. Sabendo-se que não houve votos nulos e votos brancos, quantos associados votaram nessa eleição? Qual que é a ideia? Nós vamos fazer uma barrinha. Essa barrinha vai representar para a gente o número de associados. E nós vamos, primeiro, dividir essa barrinha em 3 partes. Então, vou lá, divido a barra em 3 partes. 1/3 dessas barras representa a chapa A. Vamos colocar aqui. Essa parte aqui vai representar para a gente a chapa A. É mencionado para a gente que 1/5 dos associados votaram na chapa B. Para ter 1/5, seria interessante que a gente pegasse cada uma dessas partes e dividisse elas em 5 partes, para a gente poder tirar 1/5. Então, cada um dos retângulos que nós temos, das 3 partes, nós vamos dividi-la em 5 partes. Imagina aí que deu 5 partes do mesmo tamanho. Então, a segunda parte aqui, também vou dividi-la em 5 partes. Essa ficou um pouquinho ruim a divisão, vou cortar aqui para que tenha 5 partes. E essa primeira que nós já tínhamos calculado, nós podemos também dividir elas em 5 partes. Então tá aí. Tá a parte da chapa A dividida em 5 partes também, que representa 1/3 do total. A chapa B votou em 1/5. Nós temos agora na nossa figurinha todinha de associados dividida ela em 15 partes. 15 partes iguais. 1/5 de 15 é você pegar o 15 e dividir por 5. Quando eu pego 15 divido por 5, dá 3. Isso quer dizer que a chapa B representa para a gente 3 dessas partes. Então, vamos desenhar aqui a chapa B. 3 dessas partes. E é mencionado para a gente que 210 votaram na chapa C. Isso quer dizer que o restante aqui do nosso desenho representa para a gente a chapa C. Bom, esses 210 que apareceu aí para a gente, ele representa para a gente no desenho a chapa C e conta com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 retângulos de mesmo tamanho. Então, nós podemos pegar o 210 e dividir por 7, obtendo que cada um desses retângulos pequenininhos tem valor de 30. Então, aqui tem 30 associados, 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 totalizando 270. Como todos os outros retângulos também têm o mesmo tamanho, cada uma dessas fatias menores aqui nós vamos ter exatamente 30 associados. Lembra lá que no início nós dividimos ele em 15 retângulos do mesmo tamanho. Cada um vale 30, 15 vezes 30, 450,
que é o total de associados que foram representados aí na figurinha. Isso dá para a gente a letra A. Agora, nós vamos para a nossa próxima questão, que é a nossa última questão desse vídeo, que tem duas questões sobre essa prática do uso do método de barras para problemas de proporção. Nosso próximo problema é uma questão que caiu na prova do vestibular aqui no estado de Goiás, que é o vestibular da UEG. Caiu no ano passado. Ao realizar o cálculo do seu orçamento mensal, uma pessoa verificou que suas despesas representam 60% do seu salário, do valor das despesas, 20% é destinado ao aluguel e 35% à alimentação, e o restante às demais despesas. O percentual gasto com as demais despesas em relação ao salário total é. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos desenhar o nosso retângulo, nossa barra, e nessa barra aqui, eu vou cortar um pedaço que vai representar os 60% do que ele está gastando com as despesas. As porcentagens de 20% e 35% são em relação às despesas dele. Isso quer dizer que, né, nós vamos precisar pegar este 60% e dividir ele em 10%. Então, nós vamos dividir essa despesa, ela em 10 partes iguais. A primeira, segunda, terceira parte, quarta parte, quinta parte, sexta parte, sétima parte, oitava parte, nona parte, 10. Então tá aí, as despesas, elas separadas em 10 partes. Bom, 20% dessas partes é destinada ao aluguel. Então, eu vou pintar aqui duas barrinhas dessa para representar 20%. Por que duas barrinhas? Porque o nosso 100% agora representa este 60%. Nós dividimos ele em 10 partes, cada parte vale 10%. Tudo bem? Alimentação, 35%. Eu vou pegar 35% para alimentação. Então, tá aqui, ó. 30%, mas para ter alimentação, eu vou precisar vir aqui e dividir essa barrinha exatamente ao meio, para que eu pegue somente 5% dela. Então, tá aí, 35%. Então, até agora nós estamos com 20% aqui, 35% aqui. Lembra que o total agora para os 60% é 100%. Quer dizer que essa parte aqui está sobrando 45%, que aqui em somado a 55%, tá? Para a gente exatamente a porcentagem de 100%. Esse é o 45% do restante, que é 100%. Mas antes, né, as despesas representavam para a gente 60%. Então, é como que cada barrinha para a gente tivesse o valor de 6%, que é exatamente o resultado de 60% dividido por 10. Só que bem aqui ficaria 3% para cá e 3% para cá, que nós dividimos ao meio. E o resto tudo 6%. Bom, isso aqui já é porcentagem em relação ao total mesmo. Então, nós temos que esse 45 representa para a gente 4 pedaços de 6%, mais um pedaço de 3%. Isso já em relação ao total. Então, dá 24% mais 3%, que é igual a 27%, que dá a letra C. Assim finalizamos a nossa segunda aula sobre o método de barras.